E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Goofy de inglês e eu estou aqui para poder passar para vocês uma breve resolução da última prova da ESCS da parte de inglês, né? Lembrando que nós vamos fazer uns comentários relevantes sobre a prova, né? E fazer uma análise e para você ficar ligado quais são realmente as importâncias do inglês aplicada na prova da ESCS feita pelo CESP, né? Vamos lembrar que nós temos uma grande diferença aí. Primeiramente, somente as duas últimas provas foram feitas pelo CESP. E o CESP ele tem um padrão um pouco diferente do que a gente estava acostumado com as antigas provas da ESC feitas pela UFRJ. Para quem não sabe, antigamente nós tínhamos realmente 10 questões, múltiplas escolhas, porém, nós tínhamos uma pequena diferença. Eles misturavam questões de inglês com português. Havia questões de interpretação em inglês e havia questões até em português. Tinha um pouquinho mais de gramática. O CESP, ele tem um padrão um pouco diferenciado. Ele não gosta de focar na gramática, ele gosta de focar na interpretação e no vocabulário. Assim como na penúltima prova, a última prova ela foi focada na interpretação. E é muito importante a gente ficar ligado que existem dicas de interpretação que são extremamente relevantes para a gente poder trabalhar. E aí eu falo para vocês, quando for trabalhar com o CESP, gente, lembrar, 100% em inglês. Seja PAS 1, PAS 2, PAS 3, vestibular, prova de concurso. No inglês, o CESP adora cobrar só a língua inglesa, nada de tradução, nada de questões em português. E não foca na gramática como o espanhol costuma fazer. O CESP da parte em inglês, ele gosta de cobrar a interpretação. Por isso que é importante prestar atenção. Há uma grande chance de manter-se o padrão de 2 textos. O tema é bem provável que seja voltado para a área da saúde, mas não obrigatoriamente uma coisa diretamente, talvez indiretamente. Na última prova tivemos um texto voltado para a área da saúde e o outro não tão bem assim voltado para essa área, né, na área de medicina. Na verdade, nada a ver com medicina, talvez com veterinária, se eu fosse colocar. Mas é importante saber o seguinte, quando se trabalha, tem um tipo de questão que pode vir a ser cobrada de gramática, questões de pronome. Nós vamos falar sobre ela, mostrar uma questão que apareceu aqui e como o CESP costuma cobrar, assim como as questões de vocabulário. Primeiramente, vamos ver o seguinte, são 10 questões que nós temos, tá? Geralmente você vai ter em 7 a 8 questões de interpretação, e aí você vai ter uma de vocabulário ou duas de vocabulário, provavelmente, grande chance de ser uma de questão de pronome, tá? Que eu já mostro para vocês como é que é. Vamos dar uma olhadinha como é que foi, então, a última prova? Olha aqui, ó, acompanhe comigo, gente. Primeiramente, se você for visualizar, você vê um texto bem simples falando sobre a doença de Alzheimer. Na verdade, um tratamento, né, um possível tratamento promissor para a doença de Alzheimer, só que não a cura. O próprio texto começa falando que não há cura para isso, né? E aí ele traz, na verdade, ele começa abrindo o texto falando que assim como o Alzheimer, Parkinson e Huntington também têm esse mesmo problema, né, de causar neurodegeneração. E aí ele começa aqui no segundo parágrafo falando sobre o que acontece com as células cerebrais quando elas são tomadas por vírus. E aí no terceiro parágrafo ele fala que acontece a mesma coisa com as doenças neurodegenerativas. Só que o problema é que no caso do vírus, eles param a produção de proteínas. Já no caso das desordens, param por tanto tempo a produção de proteína que eles morrem devido à fome, olha só. E aí eles falaram que encontraram um composto que evitava que esse mecanismo fosse ativado e evitou a neurodegeneração em ratos. E aí ele fala que, claro que, né, na verdade isso é uma pesquisa ainda aplicada a ratos, mas que antes que possa ser desenvolvido para humanos, né, tem que haver mais pesquisa sobre isso. Porém, ele dá um foco bem grande sobre a grande possibilidade de ser um marco, né, na revolução, na pesquisa para o tratamento de Alzheimer, né? Galera, tomar muito cuidado com as colocações que são feitas nesse texto. Se você pegar aqui, por exemplo, ó, a ideia principal do artigo é... A resposta correta era a letra C, revelar que a pesquisa encontrou técnicas promissoras, o qual poderiam ajudar no tratamento do Alzheimer. Vamos tomar cuidado com isso aqui, né, galera? Poderia, ainda não é certeza. E aí ele colocou isso bem claro no item. A letra D diz anunciar uma nova cura. Não, o texto disse não há cura. Uma nova cura não foi colocada no momento no texto. Cuidado, letra A, estabelecer a relação entre a doença de Alzheimer e outras desordens, como Parkinson e as doenças de Huntington. Ele estabelece uma relação, mas não é o principal propósito. Essa é uma questão muito provável de aparecer na ESCS, assim como no Enem, galera que fez o Enem, eles adoram cobrar a ideia principal do texto. Então, o A é mencionado no texto? Sim, mas não é a ideia principal. A letra B, explicar o que acontece quando o paciente sofre das desordens como a doença de Alzheimer.
Ele explica? Sim, mas não é o propósito do texto. Então, cuidado com essa questão, que é uma questão bem provável de aparecer na próxima ESCS, a ideia principal. Então, você tem que interpretar a ideia global do texto. Próxima questão aí, nós temos assim, de acordo com o texto, é correto alegar que... Essa foi uma questão que, na verdade, o CESP foi um pouco infeliz. A resposta correta era a letra B. Sim, a reação das células cerebrais ao vírus não leva a neurodegeneração. Realmente, a situação do vírus, ele explica que o vírus ele toma conta de uma célula, a célula para a produção de proteína. Porém, o texto explica que no caso das doenças neurodegenerativas, o que ocorre é justamente a neurodegeneração porque fica tanto tempo sem proteína. Mas ele não fala que isso ocorre como situação do vírus. Só que também não diz que não ocorre. A letra B ela ficou um pouco mal elaborada, por assim dizer, e infelizmente o CESP ele é famoso por às vezes fazer questões um pouco incompletas e acaba tendo que voltar atrás, tá? Tomar cuidado com esse detalhe. A letra A, dica para vocês, das 3 doenças mencionadas, a única com nenhuma cura é o Alzheimer. O texto mencionou que ela não tem cura, mas eu não posso dizer que é a única. Sempre tomar cuidado com este termo, a única. O termo único, ele dá uma ideia de limitação e tende a ser uma coisa negativa, uma coisa errada. Tomar cuidado com isso. Eu não sei, de acordo com o texto, se Parkinson e Huntington têm cura, mas ele só mencionou que, no caso do texto, a do Alzheimer não tem cura. Não posso classificar que as outras tenham cura. Tomar cuidado com isso. E aqui, ó, letra C, os ratos foram curados? Não. Não houve neurodegeneração nos ratos, mas eu não posso dizer que eles foram curados, mesmo que o texto diz que ainda não há cura. Tá? E a letra D te induz a um erro, porque o professor Roger Morris, na verdade, liderou? Não, ele só fez um comentário. Ele falou que ele faz parte da Universidade do King's College London, mas não falou que ele liderou o time. Então, tomar cuidado com esses erros. A indução que muitas vezes o CESP gosta de levar você a acreditar. Na questão 3, galerinha, olha só, nós temos aí uma ótima questão perguntando sobre a conjunção however, uma conjunção adversativa. Embora seja uma conjunção, ele não te pergunta nada sobre a parte gramatical de conjunções. Isso é uma questão de vocabulário. Envolve as conjunções, porém ele quer saber o seguinte, a palavra however é equivalente a... A resposta correta era a letra D de dado, falando sobre but. Os dois são conjunções adversativas. However seria equivalente ao nosso entretanto. O but é o nosso mas. Os dois também, né, são sinônimos. E podemos ver que a ideia deles é perguntar se você conhece a palavra, nada sobre a parte gramatical. O CESP não gosta de cobrar essa questão de regras e decoreba. Então, se você conhece a palavra, ótimo. Foi uma questão bem simples, te deu opções bem claras para não ser confusa. Mas o CESP pode jogar uma questão de vocabulário sobre uma palavra que talvez você não conheça. Talvez até a palavra você conhece, mas entre as opções você não está ligado com isso. Quando eu falo equivalente, pode vir equivalente, é sinônimo de, pode ser substituído e várias outras ideias. Mas foi uma questão bem facinho, bem acessível para vocês aí de vocabulário. Questão de número 4, uma excelente questão de paráfrase. Isso aqui, na verdade, gente, se você analisar, é uma questão de interpretação, só que de uma única frase, e ele quer que você parafraseie. Lembrando que, muitas vezes, nas opções de interpretação, são paráfrases do texto. Ele vai pegar justamente uma ideia do texto, parafrasear, escrever com outras palavras e mudar alguns detalhes para tornar errado, ou só mudar as palavras e permanecer na mesma ideia. Então vamos tomar cuidado que ele fala assim na questão 4, escolha qual das opções abaixo é melhor equivalente ao trecho. Cientistas parecem ter descoberto um composto que poderia ser usado. Em 2 momentos ele dá uma ideia de parcialidade. Parece e poderia. Não há certeza nos 2 pontos. E aí ele pede para você escolher uma opção. A opção correta é a letra A, quando ele usa justamente o sim, que é um sinônimo, né, de appear, discovered, que é sinônimo de have found, tá? E eles usam também o may be, que pode ser sinônimo de could be, usado para desenvolver. Tomar cuidado porque, assim, indiretamente ele usa muito essa jogadinha da letra B, que torna errado. Olha lá, os cientistas descobriram um composto que será usado. O trecho do texto deu uma possibilidade de ser usado e de ter descoberto. Essa opção, descobriram e será usado. Olha a certeza. Cuidado quando ele expressa uma certeza, quando o texto expressou uma possibilidade. O erro da letra C, ele que usou o should, deveria ter descoberto que pode ser usado, até tá certo, mas deveria, quer dizer, eles não descobriram, eles deveriam ter descoberto. E a letra D,
provavelmente descobriram um composto, até aí segue a ideia, mas que deve ser usado, ó, cuidado com isso, deve ser usado não é o mesmo que pode, deve dar uma ideia de obrigação ou, dependendo do contexto, uma grande probabilidade, uma quase certeza, e tornando o item errado. Opção A é a opção correta. Na questão 5, é a questão que a gente estava falando no início do nosso videozinho. Olha aí, ó, a palavra they no trecho. Mas as células desligam a produção de proteína por tanto tempo que elas morrem devido à fome. Essa questão aqui é uma questão de pronome. E é aquilo que a gente falou, o CESP adora cobrar questões de pronomes. Cobrou na penúltima, cobrou na última e a grande chance de na próxima cobrar uma questão. Mas quando eles colocam, eles não querem nenhuma coisa, nada relacionado à gramática. Eles querem que vocês saibam justamente a quem se refere. Qual é a função de pronome? Substituir nome. Quem que está substituindo? Esse item aqui está bem prático, né? Porque elas morrem devido à fome, elas, as proteínas, as células, as proteínas defeituosas ou as desordens neurodegenerativas? Pô, proteínas e desordens morrerem de fome não faz sentido. Mas se você pegar aqui, ó, fica bem fácil dentro do contexto, as células. Então as células desligam a produção de proteína por tanto tempo que elas morrem devido à fome. É bem diferente, né, de você colocar proteínas nesse lugar. Diga para vocês em questão de pronome. Pronome substitui o nome? Na maioria das vezes é bem fácil. Coloca justamente aquele substantivo, quem está substituindo, que você acredita que seja a resposta correta, no lugar, para ver se encaixa. Claro que às vezes tem que ser feita uma certa adaptação, dependendo do contexto, mas em geral essa dica funciona. Então fica ligado, gente. Pronome, bem provável de aparecer na sua prova. Aí nós temos um enorme texto. Galera, olha só, prestem bem atenção. Deixa eu falar para vocês. Não há uma certeza de que eles vão cobrar um texto voltado para a área da saúde. A antiga ESCS cobrava bastante textos voltados para a área da saúde. Mas o CESP deu para ver que na primeira prova, como num texto falando sobre os Médicos Sem Fronteiras e o segundo falando sobre o multitasking dos adolescentes que vivem com aparelhos eletrônicos, indiretamente a área da saúde. O primeiro texto falou sobre Alzheimer, mas o segundo texto falando sobre proteção dos elefantes, sobre a caça ilegal e que está matando muitos elefantes, não é bem o que a gente espera. Infelizmente não dá para vocês preparar, poxa, leiam assuntos tais e não sei. Pode ser, a maior chance é que seja voltado para a da saúde, mas talvez traga um outro texto que não tem nada a ver, mas a dica para vocês, mesmo os textos grandes como esse, cansativos, você não precisa se preocupar em entender detalhes mínimos dele. Faça uma leitura geral e vá para os itens, essa é sempre a dica. Se você perder muito tempo tentando traduzir o texto inteiro na sua cabeça, na hora que você tiver que voltar e caçar a informação, demora mais ainda, você não tem esse tempo. Então dica para vocês, texto grande, faz uma leitura geral, para você saber onde se localiza certas informações. Esquece o vocabulário que você não entende, vai partindo para os itens. Muitas vezes vão te cobrar coisas que não há necessidade. Resumindo a ideia desse texto, só para vocês ficarem ligados, né? Vamos lá, vamos fazer uma análise desse texto aqui, que é bem simples. Acompanha comigo. O texto fala sobre a crise de elefante. No primeiro parágrafo, eles falam, né, vão descrevendo que os elefantes têm fascinado muitas pessoas e tem uma campanha, né? Ele começa no segundo parágrafo falando sobre uma campanha para conscientizar, né, para alertar as pessoas sobre a futura sobrevivência. Aí ela começa no terceiro parágrafo, a doutora Dame Daphne Sheldrake, né, falando sobre justamente ela ter convivido com os elefantes por mais de 55 anos, falando que ela já cuidou de vários elefantes e ela conheceu os elefantes de várias formas. E aí ele fala que estudos científicos, no quarto parágrafo, olha só, observaram muitas coisas sobre elefantes, que eles têm as mesmas emoções que humanos e que eles têm o mesmo sentido de vida e morte e que eles também temem, né, que eles sofrem com a perda dos amados. Eles têm personalidades individuais, assim como nós. Podem ser de diversas formas. E, inclusive, no outro parágrafo lá em cima, olha só, nós podemos ver que eles falam que eles têm habilidades que nós não conseguimos. Eles têm a capacidade de se comunicar com um som de baixa frequência que nós, os seres humanos, não conseguimos ouvir. Eles têm sensibilidades sísmicas através dos seus pés. E aí ele começa a falar, poxa, os elefantes têm tantas características, ela tem capacidades telepáticas, eles mencionam, né? E mesmo assim eles são caçados, né? E que mortos em uma taxa catastrófica só por causa do quê? De um dente. Eles estão falando da presa do elefante. E aí eles começam falando do fenômeno da caça de elefante. Poaching é a caça ilegal por causa das suas presas, né? Tusk seria presas. E aí eles falaram que houveram campanhas de conscientização, pressão internacional por causa da caça do marfim. E aí houve um banimento que gerou um alívio para eles. Mas a caça já escalou, já chegou em proporções altíssimas, em populações já devastadas. E que ainda há um grande interesse no marfim.
E aí eles estão sendo mortos e eles falam que assim, as atuais, olha só, as atuais estimativas de 36 mil elefantes mortos anualmente. E aí já prenderam diversos caçadores, já trataram vários elefantes feridos. E ela termina dizendo que enquanto houver um interesse no marfim, seja legal ou ilegal, né, houver esse comércio, eles vão continuar a ser mortos por causa de suas presas. Essa é a ideia do texto, resumindo aí. Aí vamos lá, baseado no artigo, é correto alegar que? Bem simples aqui, a opção D, resposta correta. Elefantes têm sido mortos pelos seus dentes, né, as presas, por um longo período, né? Ela fala que não é um fenômeno novo, né? Desde 1989 já houve justamente um banimento na venda de marfim, então já tem tempo esse trabalho. Tomar cuidado. A, não alcançou seu objetivo, a marcha para elefante? O objetivo era só alertar as pessoas. O objetivo foi alcançado. Se houve a marcha, houve o objetivo. Ó, indução erro, dizendo que David Sheldrick, que é mencionado o nome do instituto do grupo lá, é o marido da doutora Daphne. Eles compartilham o mesmo sobrenome, mas eu não posso dizer que sejam necessariamente marido e mulher. Pode ser o pai dela, pode ser um irmão, pode ser um avô, ou até uma coincidência. Tomar cuidado com isso. E a letra C, o erro está na questão, no advérbio after. Após o banimento das vendas internacionais do marfim em 1879, algumas regiões perderam até 80% das populações de elefantes. Na verdade, esse banimento, o texto diz, veio como um alívio para as regiões que já tiveram até 80% de perda da sua população. Então não é após, antes. Tomar cuidado com isso aí. Questão de número 7, uma excelente questão também que entra num ponto simples do texto. É a interpretação, mas de um trecho. Ele fala assim, da frase, estudos científicos de elefantes agora levaram à aceitação das habilidades que nós temos observados em base diária por muito tempo, muitos anos, pode ser entendido que, cuidado aí ó, a opção correta é que a letra C, doutora Daphne e seu time já sabem por algum tempo que a ciência aceitou somente agora, né? E, em outras palavras, foi o que o texto falou. Aqui a letra A diz, a ciência leva muitos anos para aceitar o que o senso comum, não é um senso comum, é um grupo que convive com elefantes, e aqui a ciência leva muitos anos, generalizou a ideia. Letra B, elefantes mostram extrema habilidades? Não, eles têm habilidade diferente de nós, mas extremas habilidades entram num ponto que o texto não caracterizou. E aqui na letra D ele coloca uma coisa que não faz o menor sentido. Se as conclusões científicas tivessem sido publicadas antes, muitos elefantes poderiam ter sido salvos? Bom, saber mais sobre elefantes não mudaria o fato de os caçadores estarem caçando por causa do marfim. Então, letra C, resposta correta. Número 8, questão 8, excelente. Olha aí, ó. Em relação ao trabalho da doutora Daphne Sheldrick, é correto alegar que ela tem trabalhado com elefantes por mais de meio século. O texto diz que ela trabalha há mais de 55 anos. Mais de meio século. O importante era você entender a expressão over half a century. Half é metade, né? Century é século. Over da ideia de a mais, que o próprio texto usa. Mais de 55 anos. Então, mais de meio século. Aí, aqueles termos que a gente falou, a letra B é somente financiada pelo grupo, né? David Sheldrick Wildlife Trust. Não, somente, não, nem falou que, na verdade, eles são financiados por esse grupo. A marcha foi realizada por esse grupo. Provém alguns mais importantes dados científicos para os pesquisadores que estão estudando elefantes, não falou nada em nenhum momento do texto sobre eles proverem dados, e sim que eles sabem coisas que a ciência só aceitou agora. E, mais uma vez, é a única do seu tipo no mundo. É a única que o texto mencionou, mas eu não posso afirmar que ela seja a única que se preocupa com elefantes. É um absurdo até você pensar dessa forma. O only limita. Tomar cuidado com essas ideias quando o texto não apresentou essa limitação. Questão de número 9, excelente questão, que diz assim, a palavra may, que é o modal verb, may, na frase Some may wonder why elephants matter, alguns podem se perguntar, se indagar, porque elefantes se importam, expressa. Senhores, modal verbs como can, could, may e might, eles normalmente, não sempre, tendem a expressar isso aqui, ó, possibilidade. Tá? Lembrando que o may normalmente expressa possibilidade ou permissão, mas o uso mais comum desses 4 é possibilidade. Caso caia de novo, que já caiu em outras questões da ESC e de outros vestibulares, um desses 4 aqui, já tente partir do princípio que seja uma possibilidade, mas é só interpretar, não envolve gramática, não envolve conhecimentos gramaticais. Você só precisa entender. Alguns podem, há a possibilidade de alguns se perguntarem por que elefantes se importam. Então, letra B, resposta correta.
E nossa última questão dessa última provinha, baseado no texto, é correto alegar que a doutora Daphne acredita. Vamos tomar cuidado com as colocações. Vamos lá. Ela acredita que os elefantes continuarão a ser mortos se o interesse no marfim for mantido. Falar isso no penúltimo parágrafo. Os elefantes são, na letra A, elefantes são mais inteligentes. Ela fala que, na verdade, têm habilidades que nós não temos, mas não falou sobre serem mais inteligentes. Toma cuidado, que até faz sentido pelo quanto ela reverencia os elefantes, mas não fez a colocação sobre inteligência. Letra B, campanhas para levantar a consciência, erguer a consciência mundial sobre o sofrimento de elefantes são novamente ao termo a única forma de parar a caça. Vamos tomar cuidado com esses termos que dão ideia de limitação. É uma das formas? Sim, o texto apresentou como uma solução, mas não quer dizer que seja a única, existem talvez diversas formas, mas o erro do item é um only. Sempre desconfie quando um only ou solely aparecer na prova de vocês. E a letra D, se a caça continuar nessa taxa, muito em breve elefantes serão extintos. Muito em breve, o texto falou que a futura sobrevivência deles está ameaçada. Talvez nessa proporção, em algum momento no futuro, eles possam ser extintos, mas o texto nem citou a palavra extinção e nem mencionou sobre ser muito em breve. Talvez em algum momento futuro. O problema é justamente eles estarem sendo mortos cruelmente em uma taxa altíssima, mas extinção não foi mencionado e nem a parte do muito em breve. Então, senhores, nós chegamos aqui ao final da nossa provinha com a conclusão seguinte. Vocês perceberam que dessa provinha, né, na outra nós tivemos 8 de interpretação, 2 envolvendo vocabulário / gramática. Nessa nós tivemos 7 de interpretação, 2 de vocabulário e 1 de gramática, de pronome. A quase certa de que vai aparecer na sua prova é essa de pronome. Vocabulário pode ser qualquer palavra. Existe, infelizmente, a possibilidade, como em outras provas do CESP, uma palavra que você nunca viu na sua vida e é bem comum. O CESP não pega leve algumas vezes, ele coloca expressões bem desconhecidas que muitos alunos não saberiam marcar. A dica para vocês é analise o contexto. Jogue aquela palavra, as opções no contexto e vê qual que vai soar melhor para vocês. Pelo menos para facilitar. Questão de pronome, dica para vocês. Se o pronome substitui o nome, tenta então colocar aquele nome no lugar do pronome e ver se encaixa. E a interpretação, sempre tomar cuidado com essas ideias de extremismo, né? Lembra daquela ideia, né? Tudo, nada, todos, ninguém, sempre, nunca. Entrou no extremismo, desconfia de que essa afirmação seja errada. Ao passo que eles dão uma imparcialidade, pode, é possível, é provável, alguns tende a puxar a uma ideia de mais certo, mas sempre tomar cuidado com os elementos only, já desconfia quando vê um only, pode estar correto se o texto te der essa ideia, mas normalmente ele costuma estar errado. E tomar cuidado porque o CS, você já está familiarizado com o CS, você conhece, você não é nosso aluno, já. Quem foi meu aluno sabe que a gente trabalha bastante com isso, tá ligado a esse tipo de coisa. Você que não foi aluno, pega essas dicas aí, ó, fica ligado, porque esses esqueminhas vão salvar a sua vida e fazer você gabaritar essa prova, a parte de inglês, e já ficar esperto pro resto da prova com esses esquemas. Valeu, galera, um grande abraço para vocês, sucesso, arrebente nessa prova, gabarite a prova de inglês, espero ver vocês todos lá torcendo, cheio de alegria, cheio de tinta, farinha e tudo mais na cara, comemorando essa aprovação em medicina. Parabéns para vocês, galera, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.